Olá, tudo bem? Aqui Ademar de novo para mais um conteúdo do nosso Movimento Solar Sustentável. Como já falamos, esse movimento é um movimento espontâneo da Confortec. Nós somos uma empresa de soluções sustentáveis, nós trabalhamos com energia solar e aquecimento de água solar e a gás, e nós estamos nesse movimento para transferir sabedoria e conhecimento nosso para vocês, consumidores, instaladores e pessoal interessado em soluções sustentáveis para aumento de conforto, aumento de economia e aumento de satisfação. Se você é um adepto dessas ideias sustentáveis, você estará no lugar certo. Aproveite essa oportunidade, acompanhe nosso Movimento Solar Sustentável. É uma forma que nós encontramos de levar esse conhecimento para muitas pessoas e que essa tecnologia possa ser instalada também na sua casa. E você possa extrair dessa tecnologia todos os benefícios para a sua satisfação. Economia, satisfação e melhor qualidade de vida. Então, nos acompanhe. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre quando e por que instalar um sistema de alta pressão. Nós falamos numa aula passada sobre os componentes necessários para um sistema de alta pressão. Naquele momento nós falamos sobre cada um dos componentes e também a necessidade e a importância desses equipamentos dentro de um sistema de alta pressão para água quente. Então, reforçando um pouquinho, nós falamos sobre a bomba pressurizadora, que é uma única bomba para dois circuitos, tanto água fria quanto água quente, que é uma das vantagens que nós vamos abordar em seguida. Falamos sobre a válvula de segurança, que seria esse componente conectado na rede, e quando a pressão da rede supera a pressão regulada nessa válvula, ela descarrega e alivia o circuito. Então, válvula de segurança. Nós falamos também sobre vaso de expansão, que seria esse componente aqui, que é dimensionado de acordo com o volume do boiler. Então, considere 4% de dilatação da água e joga sobre o volume do boiler, você vai ter o tamanho ou a medida necessária que esse vaso de expansão precisa absorver para proteger o sistema em caso de dilatação térmica. Nós falamos também sobre a válvula de alívio ou a válvula de aeradora, que seria a válvula ventosa e válvula aeradora. Nosso mantra de hoje vai ser: a vida começa fora da zona de conforto. Quem tem mais capacidade ganha mais. Então, é uma construção necessária para você sair da zona de conforto e ir para a ação. Buscar novos conhecimentos, sabedoria, para que você possa fazer mais uma atividade adicional e agregar um valor ao seu trabalho. Então, fora da zona de conforto começa os ganhos. Beleza? Então, nos acompanhe nessa aula curta. Nós vamos falar sobre vantagens do sistema de alta pressão em relação ao sistema de baixa pressão. Então, a primeira vantagem: um único pressurizador para dois circuitos. O pressurizador que comanda a água fria é o mesmo que comanda a água quente. A água fria, normalmente no sistema de baixa pressão, precisa de um pressurizador e a água quente precisa também de um pressurizador. Porém, lá na hora do consumo, no ponto de consumo, com dois pressurizadores independentes, um sistema de baixa pressão, onde você pressuriza a saída do boiler, você não consegue fazer o ajuste fino de encontrar a pressão e a temperatura certa para teu banho. Considere comigo, pense comigo, num dia de sol sob o teu coletor, a água do boiler subiu a 70 graus. Lá no consumo você vai precisar reduzir essa temperatura para 40 graus. Então, o que você faz nessa hora? Você regula a água quente numa vazão e a água fria numa outra vazão, que a temperatura encontrada na junção das duas seja boa para você tomar teu banho. Então, no sistema de baixa pressão é um tanto difícil você conseguir fazer essa mistura com um pressurizador independente em cada uma das linhas. Precisa ter um pressurizador de alto custo, vamos dizer assim, para poder te entregar essa condição de mistura das águas. Essa questão que nós estamos falando agora é uma questão que não é um caso
vamos dizer assim, líquido e certo. Tem algumas instalações, de acordo com os circuitos hidráulicos, essa mistura é possível, mas normalmente essa mistura no ponto de consumo ela não é possível com dois pressurizadores simples independentes. Está bem? Então é uma das vantagens. Um pressurizador pressuriza as duas redes, de modo que lá no ponto de consumo você tem a pressão constante nas duas redes. E isso facilita então o consumo da água e a mistura da água no ponto de consumo. Um ponto que tende a ser desfavorável no caso do sistema de alta pressão é o investimento necessário. Você pensa comigo, o sistema de alta pressão precisa de um boiler com uma resistência maior para absorver a pressão da rede e entregar essa pressão para a sua casa. Então ele tem um custo maior. Você precisa de componentes como vaso de expansão, válvula de segurança, válvula aeradora e válvula de retenção para que você consiga construir esse sistema. Então o investimento nesses componentes são maiores e tem componentes adicionais que o sistema de baixa pressão não necessita. Outra questão é o coletor solar necessário para o sistema de coleta de temperatura, coleta de sol sobre o telhado. Se você pensa em coletor a vácuo, você precisa trazer um coletor que resista à pressão que está dentro do boiler. Então, temos mais um limitador aí que tem um custo significativamente maior do que um sistema de baixa pressão. Considerando um sistema de aquecimento de alta pressão, normalmente se trabalha com placa plana, que o circuito já está construído para usar esse sistema em alta pressão. A instalação do coletor segue o mesmo raciocínio nas aulas que estão gravadas e disponíveis. Então, circuito de circulação natural, circuito de circulação forçada. Então, todos os raciocínios continuam o mesmo no caso de um circuito de alta pressão. Uma outra situação bem importante a considerar é que muitas vezes em casas, instalações, as pessoas já têm a ligação da rua direto para os pontos de consumo. Então, tua pressão de uso da água ela é significativa e você dificilmente vai abrir mão desse conforto, dessa mistura de água com pressão. Porém, no sistema de aquecimento, tanto baixa pressão quanto alta pressão, você precisa a partir de uma caixa d'água. Então, você vai precisar instalar o pressurizador que vai definir a pressão no ponto de consumo. Como falamos, como ele pressuriza duas redes fria e quente, essa mistura é tranquila. Porém, no sistema de baixa pressão, essa mistura tende a ser um pouco complicada, em função de dois pressurizadores na saída do boiler, na saída logo antes da distribuição para os pontos de consumo. Uma outra questão importante a considerar é a qualificação da mão de obra para fazer circuitos de alta pressão. Então, precisa ter uma mão de obra um pouco mais qualificada. Exige o conhecimento e o domínio sobre os circuitos de equipamentos ou o uso e a instalação dos equipamentos adicionais que necessita um sistema de alta pressão. Então, a mão de obra pode ser um fator limitador. Em resumo, pessoal, a vantagem do sistema de alta pressão é tranquilidade no ponto de consumo, é sossego na tua instalação. Um fator que tende a ser uma desvantagem é o investimento necessário nessa instalação. Para mim, no meu caso, se eu fosse escolher entre um circuito e outro, eu adotaria um circuito de alta pressão por circulação natural no coletor. Apesar do custo mais elevado, essa traz uma certa tranquilidade para você nos pontos de consumo e facilita a tua vida e o conforto que você tem na tua instalação, na tua casa. Vamos reforçar nosso mantra: a vida começa fora da zona de conforto. Quem tem mais capacidade, recebe mais. Convido vocês a todo dia adicionar algum conhecimento, alguma sabedoria na sua vida para que possa desempenhar tarefas novas, tarefas mais complexas e agregar valor ao teu serviço, ao teu produto.